Boa noite, querido irmão, querida irmã. Seja muito bem-vindo a este momento sagrado que Deus reservou para você. Hoje, o dia pode ter sido longo, pesado, repleto de desafios que tentaram roubar a sua alegria e a sua paz. Talvez você chegue até aqui com o coração cansado, os ombros carregados de preocupações que não encontraram resposta. Mas saiba, não é por acaso que você está aqui, neste instante silencioso, enquanto a noite se estende sobre o mundo. Deus te chamou até este lugar de intimidade, porque Ele conhece cada peso que você carrega, cada lágrima contida. Esta é uma oração vespertina, preparada especialmente para quem precisa terminar o dia com Deus, entregando tudo nas mãos do Pai. Assim como as estrelas aparecem uma a uma para iluminar o manto escuro da noite, a paz de Deus vai chegando suavemente. Ela toca primeiro os pensamentos, depois o coração e, por fim, envolve toda a sua alma num abraço consolador e eterno. Esta noite, você vai aprender a entregar suas preocupações a Deus antes de fechar os olhos, e isso vai transformar seu descanso. A oração antes de dormir tem um poder que a nossa mente muitas vezes subestima, mas que o nosso espírito reconhece profundamente. Permita-se ficar até o final desta mensagem, porque o Senhor preparou uma palavra especialmente para o que você está vivendo hoje. Escreva nos comentários: Deus é minha paz, e forme com a gente essa corrente de fé que atravessa telas e distâncias. Juntos, iremos ao trono da graça levar nossas cargas, nossos medos, nossos sonhos adiados e nossas esperanças ainda vivas. Respire fundo, feche os olhos por um instante, sinta que o Senhor está aqui, mais perto do que qualquer preocupação que você sente. Ele é o Deus que não dorme nem descansa, e esta noite Ele vela por você com um amor que nunca falha e nunca se esgota. Venha comigo nesta oração de entrega, de paz e de descanso verdadeiro. Vamos juntos ao encontro do Senhor. Oremos. Senhor, chegamos ao final deste dia com o coração aberto e os braços estendidos em direção a Ti. Recebe cada um de nós nesta oração vespertina como filhos que buscam o colo do Pai depois de uma longa jornada. O dia nos trouxe alegrias e também trouxe batalhas, situações que nos exigiram mais do que imaginávamos ter para oferecer. Mas aqui estamos, de pé pela Tua graça, respirando pela Tua misericórdia, crendo pelo Teu amor, que não tem fim. Antes que a noite se feche sobre nós, desejamos terminar o dia com Deus, colocando tudo em Tuas mãos poderosas. Nada do que vivemos hoje escapa ao Teu conhecimento, e nada do que sentimos é pequeno demais para chegar aos Teus ouvidos. Envolve nossa alma com a paz que excede todo entendimento, como prometeu Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Sela nossos pensamentos com Tua verdade para que o sono chegue como descanso e não como fuga das angústias do coração. Somos Teus, Senhor. Esta noite nos reconhecemos dependentes de Ti para cada respiração, para cada batida do coração. Recebe esta oração antes de dormir como o oferecimento mais sincero que podemos Te dar, nossa confiança e nossa entrega total. Transforma este momento em encontro verdadeiro, em renovação profunda, em comunhão que sustenta nossa alma até o amanhecer. Pai, pedimos proteção sobre nossas vidas enquanto o mundo lá fora continua em movimento e em ruído constante. Estende Tua mão poderosa sobre cada lar representado por esta oração, cobrindo cada pessoa com Teu escudo de amor. Os anjos que Tu envias guardam nossas portas, nossas janelas, nossos caminhos e todos os espaços do lar. A Sua palavra nos promete que os anjos do Senhor guardam os que caminham sob a sombra do Onipotente em todos os seus passos. Cremos nessa promessa esta noite, Senhor, e a recebemos com fé para cada membro de nossa família
que precisa ser protegido. Guarda aqueles que estão dormindo longe de casa, que estão em viagem, em hospitais ou em situações de vulnerabilidade. Afasta todo o perigo invisível, toda ameaça silenciosa, todo ataque que tenta se aproximar enquanto descansamos confiantes. A oração vespertina que elevamos agora é também um decreto de fé. Esta noite estamos guardados pelo Deus Altíssimo. Nenhuma força das trevas terá poder sobre os que se deitam sob a sombra do Onipotente e confiam no seu nome sagrado. Colocamos esta noite completamente em tuas mãos, Senhor, sabendo que os que habitam no amor de Deus nada têm a temer. Sê tu a sentinela que vela por nós, enquanto nossos olhos finalmente se fecham em descanso pleno e renovador. Senhor, precisamos falar sobre os pesos que carregamos ao longo deste dia e que ainda insistem em permanecer conosco. Às vezes, eles se disfarçam de pensamentos recorrentes, de preocupações que giram sem parar quando queremos descansar. A tua palavra nos ensina a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque o teu cuidado por nós é real e constante. Esta noite, fazemos isso com fé renovada. Cada preocupação, grande ou pequena, colocamos deliberadamente diante de ti. A ansiedade sobre o trabalho, sobre as finanças, sobre os filhos, sobre o futuro, tudo entregamos nas tuas mãos agora. Entregar nossas preocupações a Deus não é fraqueza, é o ato de fé mais corajoso que um ser humano pode praticar. Remove, Senhor, o peso que o dia depositou sobre os nossos ombros e substitui por teu jugo suave e teu fardo leve. Não queremos levar para o travesseiro o que deveria ser deixado aos teus pés antes de apagar a luz e fechar os olhos. Ajuda-nos a confiar verdadeiramente que tu estás trabalhando, mesmo quando dormimos, mesmo quando não podemos fazer nada. Tua fidelidade não descansa como nós descansamos, e isso nos dá paz para encerrar o dia sem resolvermos tudo sozinhos. Recebe esses fardos, Senhor, e nos concede a leveza que só quem realmente entrega tudo ao Pai pode conhecer por dentro. Pai amoroso, abençoa nossas famílias nesta hora sagrada em que o silêncio da noite nos convida à intimidade e à oração. Protege cada filho, cada cônjuge, cada pai, cada mãe que faz parte da história de amor que Deus escreveu para nós. Para os que estão passando por conflitos familiares, derrama sobre essas relações tua paz que restaura e reconcilia. Onde há distância entre corações que se amam, aproxima com tua graça suave o que o orgulho ou a mágoa afastou. Para as crianças que dormem esta noite, que teus anjos as guardem com ternura e encham seus sonhos de beleza e paz. Para os jovens que enfrentam pressões que os adultos às vezes não compreendem, sê tu, Senhor, o seu ponto de apoio seguro. Para os casais que precisam renovar o amor e reconquistar a intimidade, esta oração vespertina pede tua intervenção. Para os idosos que passam as noites em solidão ou em dor, envolve-os com o calor da tua presença consoladora e fiel. Para os pais solteiros, que hoje deram o melhor de si mesmos, sem ninguém ao lado para dividir o peso, fortalece-os agora. Para as famílias separadas pela distância, pelo trabalho ou por qualquer outra circunstância, une-as pelo teu amor. Sê o centro de cada lar, Senhor, e faz com que o amor que vem de ti seja o fundamento de todos os nossos vínculos. Senhor, nesta noite intercedemos por todos os que estão enfrentando doenças e limitações físicas antes de dormir. Para os que estão em leitos de hospital, que tua presença seja mais real do que qualquer aparelho ou tratamento ao redor. Para os que receberam diagnósticos difíceis e ainda estão processando a notícia com o coração partido e assustado.
para os que lutam contra dores crônicas que não cedem e que tornam cada noite um desafio de resistência e de fé. Senhor, tua palavra é clara. O Senhor cura os enfermos e restaura os que estão feridos, pois a cura vem do alto com amor. Reclamamos esta promessa com fé esta noite, para cada pessoa que precisa de um toque sobrenatural do médico celestial. Para os cuidadores que ao final do dia estão exaustos de cuidar do outro, renova suas forças e abraça sua dedicação. O descanso desta noite será medicinal, restaurador, profundo, e o corpo acordará amanhã com forças renovadas. Nenhuma doença é maior do que o teu poder, e nenhum sofrimento escapa ao alcance do teu amor compassivo e eterno. Esta oração, antes de dormir, eleva ao céu cada coração que precisar de cura, física, emocional ou espiritual esta noite. Age, Senhor, de maneiras que a medicina não pode explicar e que só o teu amor tem capacidade de realizar plenamente. Pai, colocamos diante de ti, nesta oração vespertina, todos os que estão passando por dificuldades financeiras agora. Os que não sabem como pagarão as contas do próximo mês. Os que foram ao trabalho e ainda não encontraram dignidade. Para quem fechou o dia com dívidas maiores do que os recursos disponíveis e sente o peso da escassez sobre o coração. Senhor, tu és o dono do ouro e da prata, e tua provisão não depende das circunstâncias que nos parecem impossíveis. Abre portas que estavam fechadas, gera conexões inesperadas, desperta talentos ainda não reconhecidos nos teus filhos. Dá sabedoria para administrar o que existe e fé para acreditar que o milagre pode vir de onde menos se espera. Para os empreendedores que travaram batalhas difíceis hoje, dá visão e coragem para continuar com integridade e fé. Para os trabalhadores invisíveis, cujo esforço raramente é reconhecido, que saibam do valor eterno de sua dedicação. Nenhuma necessidade passa despercebida pelos teus olhos, e nenhum clamor chega tarde demais aos teus ouvidos. Senhor, terminar o dia com Deus significa entregar também essa área tão sensível nas mãos do Pai, que supre toda necessidade. Confiamos em Ti como nosso provedor fiel, e esta noite descansamos sabendo que amanhã Tua mão estará conosco ainda. Senhor, abençoa nesta noite todos os que carregam o peso de relacionamentos feridos e amizades quebradas no coração. Para os que passaram o dia revivendo conversas dolorosas, gestos de rejeição ou palavras que não deveriam ter sido ditas. Para os que sentem a saudade de alguém que se foi, de uma amizade que se desfez ou de um amor que não resistiu ao tempo, cura, Senhor, os lugares mais profundos da alma onde a mágoa se instalou e onde a amargura tenta criar raízes. Dá graça para perdoar antes de dormir, porque o perdão liberta mais a quem perdoa do que a quem foi perdoado no fim. Para os que estão em conflito com alguém próximo, abre um caminho de diálogo, de compreensão e de reconciliação. Nenhum sol se ponha sobre a ira, como nos ensina a Escritura, e esta noite será de paz nas relações humanas. Para os que se sentem sós nesta hora, que a tua presença seja tão concreta quanto um abraço de um amigo querido e fiel. A oração vespertina que fazemos juntos esta noite alcança cada coração solitário que precisa sentir que pertence a alguém. Sê, Senhor, o amigo que nunca abandona, o irmão que nunca rejeita, o pai que nunca fecha a porta para os que chegam. Fechamos os olhos esta noite com a certeza de que somos amados profundamente, completamente e para sempre. Pai, nesta hora sagrada da noite, intercedemos pelos que enfrentam batalhas emocionais e espirituais silenciosas agora, para os que sorriem por fora, mas carregam por dentro um peso que as palavras não conseguem descrever com precisão, para os que lutam contra pensamentos que tentam roubar a esperança, a alegria e o sentido de continuar em frente.
para os que convivem com a ansiedade, a depressão ou o medo e que encontram nas noites o momento mais difícil de resistir. Senhor, entra nos lugares mais escuros da alma e acende ali a tua luz que nenhuma escuridão tem poder de apagar. Para os que buscam tratamento e apoio profissional, abençoa esse processo com avanços reais e progressos significativos. Para os que ainda não pediram ajuda, dá-lhes coragem para dar esse primeiro passo sem vergonha e sem medo de julgamento. Esta oração, antes de dormir, pode ser um ponto de virada para quem chegou ao limite das próprias forças esta noite. Tu és o Deus que restaura o que está quebrado, que reconstrói o que foi destruído e que renova o que está esgotado. O sono desta noite traz não apenas descanso físico, mas também alívio emocional e restauração do espírito cansado. Levanta, Senhor, os que estão curvados e coloca de volta no rosto deles o sorriso que as batalhas tentaram apagar. Senhor, abençoa nesta oração vespertina todos os que trabalharam em turnos noturnos e enfrentam a noite como jornada. Para os médicos, enfermeiros e cuidadores que estarão de plantão enquanto o resto do mundo descansa tranquilamente. Para os policiais, bombeiros e agentes de segurança que guardam nossas cidades quando as ruas se tornam silenciosas. Para os trabalhadores de madrugada que sustentam suas famílias com sacrifício de sono e de presença no lar amado. Renova, Senhor, suas forças de maneira sobrenatural, porque o corpo humano tem limites que só a tua graça pode superar. Protege cada um deles das armadilhas da noite, dos perigos do cansaço e de toda situação de risco em suas jornadas. As suas famílias dormem em paz, sabendo que o Senhor vela tanto por quem parte quanto por quem fica em casa. Encontrem alegria no serviço que prestam e sintam o valor eterno de cada gesto dado com dedicação e amor. Esta noite, enquanto elevamos nossa oração antes de dormir, incluímos esses guerreiros silenciosos em nosso clamor. Sê tu, Senhor, a força que os sustenta em cada hora da madrugada, quando o cansaço ameaça vencer a determinação. A certeza da tua presença é mais revigorante do que qualquer descanso e mais segura do que qualquer proteção humana. Pai, esta oração vespertina se estende agora sobre todos os que estão passando por processos de mudança e transição. Para os que começaram um novo ciclo e ainda não sabem ao certo se tomaram a decisão certa no caminho escolhido. Para os que deixaram para trás algo que amavam e ainda estão aprendendo a viver com o vazio deixado por essa ausência. Para os que se mudaram, começaram novos empregos, novas escolas, novas cidades e carregam a saudade do que era familiar. Senhor, toda mudança tem um tempo de adaptação e nesse tempo a tua graça é maior do que nossa insegurança. Terminar o dia com Deus em momentos de transição é reconhecer que o teu propósito é maior do que nossa compreensão. Para os que estão esperando uma resposta, uma porta aberta, uma mudança que não chega no tempo que planejavam para si, dá paciência sem passividade, esperança sem ingenuidade, confiança sem presunção sobre como as coisas deverão acontecer. A espera não se tornará amargura, e cada dia aparentemente sem resposta é tecido com sabedoria no teu plano perfeito. Para os que estão começando de novo depois de uma perda ou fracasso, que tua misericórdia seja o chão firme sob seus pés. Fazemos desta noite um ponto de entrega e de fé, declarando que teus planos para nós são de paz e não de calamidade. Senhor, intercedemos nesta noite por todos os jovens que carregam pressões que a geração anterior nem imaginava enfrentar. A pressão das redes sociais, das comparações constantes, do medo de não ser suficiente em nenhuma área da vida. Para os jovens que chegaram ao fim do dia sentindo que falharam ou que estão ficando para trás em relação aos outros,
Para os que enfrentam decisões importantes sobre futuro, carreira, relacionamentos e identidade em meio a tanto ruído. Senhor, cada geração tem seus desafios únicos, e esta precisa de uma âncora que o mundo não tem capacidade de oferecer. Sê tu essa âncora, Senhor, o fundamento inabalável sobre o qual esses jovens possam construir uma vida com propósito real. Para os estudantes exaustos de estudar, para os que reprovaram, para os que duvidaram do próprio potencial hoje à noite, para os jovens em luto por relacionamentos terminados, por amizades perdidas ou por sonhos que precisaram ser revistos. Esta oração vespertina os alcança onde estão, com toda a força do amor de Deus, que não tem idade nem limite de alcance. Em ti encontram identidade mais sólida do que qualquer validação que o mundo possa oferecer ou retirar a qualquer hora. Levanta, Senhor, uma geração firme, compassiva, corajosa, que coloca a fé acima da aprovação e o propósito acima da fama. Pai, antes de encerrarmos esta parte da nossa oração, queremos agradecer por tudo que o dia nos trouxe de bom e de belo. Pelas bênçãos simples que às vezes passam despercebidas quando estamos focados nos problemas e nos desafios do cotidiano. Pelo ar que respiramos, pela saúde que sustenta nosso corpo, pela mente que pensa, pelo coração que ainda é capaz de amar, pelos afetos que recebemos, pelas palavras de encorajamento que alguém disse exatamente quando mais precisávamos ouvir, pela comida na mesa, pelo teto sobre a cabeça, pela cama que nos espera ao final de um dia repleto de lutas e vitórias, pela tua palavra, que continua sendo lâmpada para nossos pés, mesmo quando o caminho à frente parece escuro e incerto. Pela graça de poder entregar nossas preocupações a Deus, em vez de carregá-las sozinhos pela noite afora sem descanso. Pela comunidade de fé que nos cerca, visível ou invisível, perto ou distante, mas sempre unida pelo mesmo Espírito. Senhor, o coração grato encontra paz mesmo em meio à tormenta, porque enxerga além do que os olhos físicos alcançam. Enche-nos desta gratidão que transforma a perspectiva e nos faz ver a vida com os olhos da fé em vez dos olhos do medo. Esta noite somos gratos, Senhor. Gratos por tua presença, por teu amor, por tua fidelidade que nunca vacila nem falha. Senhor, seguimos nesta oração vespertina trazendo diante de ti os que carregam o peso do luto e da saudade esta noite. Para os que perderam alguém amado e ainda estão aprendendo a viver com o espaço vazio deixado por essa ausência. Para os que chegam ao final do dia e sentem mais intensamente a falta de quem não está mais aqui para compartilhar. Para as crianças que crescem sem um pai ou uma mãe e que às vezes não entendem o porquê de tanta ausência em suas vidas. A dor do luto é real, profunda. E tu, Senhor, não nos pedes para fingir que não doí, nem para apressar o processo de cura. A própria Escritura nos mostra que Jesus chorou diante da dor da perda de um amigo, revelando um Deus que sente conosco. Isso nos diz que Deus compreende nossa dor, não a diminui, mas nela se aproxima com um consolo que o mundo não oferece. Para os que hoje choraram em silêncio sem ter com quem dividir a saudade, que teu Espírito seja o consolador presente. Envolve cada coração enlutado com a ternura de um abraço invisível que só o amor de Deus é capaz de dar verdadeiramente. O sono desta noite será um momento de descanso da dor, e o amanhecer trará um pouco mais de força para continuar. Não nos pedes para esquecer, Senhor, mas nos ajuda a seguir em frente com a memória do amor que não morre com o corpo. Pai, intercedemos por todos os que estão enfrentando injustiças e batalhas legais nesta hora de oração antes de dormir. Para os que foram tratados com desumanidade no trabalho, para os que foram discriminados e não encontraram amparo algum.
para os que estão esperando por uma decisão judicial que pode mudar completamente o rumo das suas vidas daqui em diante, para os que foram traídos por pessoas em quem confiavam e agora precisam reconstruir a confiança quebrada em pedaços. Senhor, Tu és o Deus da justiça, e nenhuma injustiça permanece oculta diante dos Teus olhos, que tudo veem e conhecem. Luta por nós, Senhor, como lutaste por Davi diante de Golias, mostrando que a batalha pertence ao Senhor e não ao homem. Para os inocentes que carregam acusações que não merecem, que a verdade prevaleça e que a Tua luz dissipe toda mentira. Dá serenidade para esperar o Teu tempo, coragem para não desistir e fé para crer que o desfecho está em Tuas mãos. Esta oração vespertina clama por justiça, por restauração, por honra devolvida àqueles que a tiveram injustamente roubada. A paz de Deus guarda o coração dos que foram feridos por injustiças, e o amargo não dominará o espírito deles esta noite. Declara, Senhor, sobre cada um deles a verdade de que os Teus filhos não serão envergonhados para sempre. Senhor, nossa oração nesta noite alcança os missionários e servos que estão longe de casa por amor ao Teu nome e chamado. Para os que servem em regiões distantes, culturas diferentes, idiomas estrangeiros, longe de tudo o que lhes é familiar. Para os que acordam em fusos horários diferentes, que passam o dia em serviço e chegam à noite com saudade do lar amado. Sustenta, Senhor, cada um deles com a certeza de que o sacrifício não passa despercebido aos Teus olhos eternos e amorosos. Encontrem comunidade genuína onde estão, sendo acolhidos por irmãos na fé que se tornam família no caminho. Para os filhos de missionários que crescem entre culturas e que às vezes carregam o peso de não pertencer completamente a nenhum lugar, abençoa as famílias que servem juntas, fortalece os casamentos moldados pelo chamado e renova a visão dos cansados. Para os que já pensaram em desistir da missão, que esta oração vespertina acenda de novo o fogo do primeiro chamado. Terminar o dia com Deus é, para esses servos, o ato mais fundamental que os mantém em pé diante dos desafios da missão. Protege-os de todo ataque espiritual, de toda a armadilha do inimigo, e faz com que o Teu propósito se cumpra através deles. O sono desta noite será para eles um presente de renovação que os prepara para mais um dia de serviço fiel e alegre. Pai, nesta oração, antes de dormir, pedimos a Tua intervenção poderosa nas vidas dos que enfrentam vícios e dependências. Para os que chegaram ao final deste dia, tendo lutado contra um hábito destruidor que parece mais forte do que eles mesmos. Para os que caíram hoje e estão se sentindo derrotados, envergonhados e sem esperança de que as coisas possam mudar. Senhor, Tua graça é suficiente para romper qualquer corrente. Não importa há quanto tempo ela esteja presa na vida do Teu filho. Cada noite pode ser o começo de uma nova história. E esta oração vespertina pode ser o ponto de virada para alguém agora. Levanta os que caíram, limpa os que se sentiram sujos demais para voltarem. Acolhe os que chegam com vergonha e com medo. Para as famílias que sofrem junto com quem luta contra dependências, dá paciência, sabedoria e amor que não se esgota. Os recursos de ajuda serão encontrados. Os grupos de suporte serão genuínos e os profissionais estarão preparados. Nenhuma história está encerrada enquanto o Senhor tiver o poder de reescrever finais e renovar começos completamente. Esta noite, o amor de Deus alcança quem se sente perdido demais para ser encontrado e quebrado demais para ser restaurado. Levanta, Senhor, esses filhos Teus e faz da liberdade não apenas um sonho distante, mas uma realidade que começa agora. Senhor, intercedemos por todos os líderes espirituais que carregam o peso do cuidado de outras almas nesta noite abençoada. Para os pastores, conselheiros,
líderes de células e de ministérios que terminam o dia exaustos de dar de si mesmos. Para os que ouviram problemas o dia inteiro e agora precisam de alguém que ouça os deles com a mesma compaixão e atenção. Para os que duvidam do chamado nos dias difíceis, quando os frutos parecem poucos e os sacrifícios parecem muito grandes. Senhor, fortalece o coração dos que cuidam das tuas ovelhas, pois eles também precisam ser pastoreados e sustentados. Não permitas que caiam no isolamento, na arrogância ou no esgotamento espiritual que tanto tem roubado líderes. Guarda seus casamentos, suas famílias, seus momentos de descanso e de reposição longe dos olhos e das demandas das pessoas. Para os que estão sofrendo o peso da solidão que só os líderes conhecem, que encontrem comunidade verdadeira e segura. Esta oração vespertina abençoa cada ministério, cada obra, cada grupo de oração que tem um servo fiel à frente servindo. Os frutos do investimento que esses líderes fizeram começarão a aparecer de maneiras que os reconfortam e renovam o ânimo. Sustenta, Senhor, cada servo chamado por Ti, e que o amor pelo chamado supere todo cansaço, toda crise e toda tentação. Pai, nesta oração vespertina, colocamos diante de Ti todos os que estão passando por crises no casamento e na família. Para os casais que terminaram o dia sem se falar, dormindo de costas um para o outro, sem encontrar caminho de volta. Para os que pensaram em desistir hoje e que estão pesando na balança, se o amor ainda é suficiente para continuar tentando. Senhor, onde o desgaste instalou distância, aproxima com Tua graça e com a memória do amor que um dia os uniu com força. Para os que passaram por traição e estão tentando descobrir se ainda é possível reconstruir a confiança perdida em pedaços. Dá discernimento para distinguir o que pode ser restaurado do que precisa ser encerrado com saúde, dignidade e respeito. Para os filhos que estão no meio dessas crises, que sejam protegidos dos efeitos mais profundos das batalhas dos adultos. As conversas difíceis acontecem com maturidade, os egos cedem lugar à compaixão e o amor vence o orgulho neste lar. Terminar o dia com Deus em um casamento em crise é o ato mais corajoso que um casal pode praticar na intimidade do lar. Entra, Senhor, nessas histórias que parecem sem saída e escreve com Tua mão o capítulo que nenhum de nós seria capaz de imaginar. Esta noite será um recomeço silencioso para lares que precisam desesperadamente do toque restaurador da Tua presença. Senhor, nossa oração antes de dormir se volta agora para os que vivem em regiões de violência, instabilidade ou perigo. Para as famílias que não podem dormir em paz por causa do barulho das ruas, do medo que bate na porta toda madrugada. Para as crianças que crescem em ambientes onde a violência é familiar e onde o medo se tornou parte do cotidiano normal. Para os que perderam entes queridos para a violência e que carregam uma dor que nenhuma justiça humana consegue curar. Senhor, Tua proteção não conhece fronteiras geográficas e o Teu amor alcança becos, favelas e lugares esquecidos pelo mundo. Levanta intercessores comprometidos que cubram essas regiões com oração constante e que não se cansem de clamar por paz. Para as autoridades que têm poder de mudar realidades sociais, dá coragem, integridade e comprometimento com o bem coletivo. Para os agentes de segurança que entram no perigo para que outros possam estar seguros, protege com Tua mão poderosa. Esta oração vespertina declara que o Senhor tem o poder de transformar realidades que parecem impossíveis para o ser humano. Nenhuma família precisará passar outra noite inteira em vigília com medo, pois a paz de Deus cobre até os lugares mais tensos. Ergue o Senhor, com poder sobre as estruturas de violência e opressão, e abre caminhos de dignidade para os mais vulneráveis. Pai,
intercedemos por todos os que estão vivendo o peso da solidão nesta hora sagrada e silenciosa da noite que chega. Para os que moram sozinhos e que o silêncio do apartamento nesta hora parece mais pesado do que durante o restante do dia. Para os que estão rodeados de pessoas, mas se sentem completamente incompreendidos e invisíveis em meio à multidão ao redor. Para os idosos que passam as noites sem visita, sem ligação, sem o calor de uma presença que os faça sentir que importam. Senhor, a solidão é uma das dores mais silenciosas da nossa geração, e a tua resposta para ela é a tua própria presença. Sê tu, Senhor, o companheiro que nunca vai embora, o interlocutor que ouve sem pressa e que responde com amor perfeito. Para os que chegaram ao final deste dia sem ter com quem compartilhar uma conquista, uma alegria ou uma preocupação simples. Esta oração vespertina foi feita também para eles, para que saibam que não estão sós neste momento de comunhão e fé. Levanta comunidades de amor genuíno, onde os solitários possam ser acolhidos, onde o pertencimento seja real e verdadeiro. Esta noite, ao fechar os olhos, cada pessoa que se sente sola sentirá a presença do Pai mais próxima do que nunca antes. Sê mais perto do que qualquer amigo humano poderia ser, Senhor, e enche esse vazio com teu amor que nunca se esgota. Senhor, nesta oração vespertina, pedimos sabedoria especial para todos os estudantes que terminam o dia carregados de pressão. Para os que estudaram o dia inteiro e ainda sentem que não foi suficiente, que o conteúdo parece grande demais para absorver. Para os que enfrentam provas decisivas, vestibulares, concursos, defesas e que carregam o peso do futuro sobre os ombros. Para os que reprovaram e estão tentando encontrar força para recomeçar sem deixar que a derrota defina sua identidade. Senhor, o aprendizado é um processo e cada etapa tem seu tempo, e a tua sabedoria é disponível para os que a pedem. O sono desta noite será restaurador para a memória, para a concentração e para a disposição que o amanhã exigirá. Para os professores que terminam o dia exaustos de dar de si e que raramente recebem o reconhecimento que merecem de volta. Renova a paixão de ensinar em cada educador que está pensando em desistir por causa do cansaço acumulado ao longo dos anos. Esta oração antes de dormir abençoa cada sala de aula, cada escola, cada universidade como espaço de transformação verdadeira. Os ambientes de aprendizagem serão seguros, inspiradores e marcados pela presença de tua sabedoria e de teu cuidado. Enche de esperança os que estudam não por obrigação, mas por sonho, e sustenta esse sonho vivo nos dias mais difíceis. Pai, não podemos encerrar esta parte da oração sem interceder pelos que carregam no coração o peso de uma fé abalada agora. Para os que chegaram ao final deste dia com mais dúvidas do que certezas, com mais perguntas do que respostas confortáveis. Para os que oram há muito tempo por algo que ainda não veio e que estão no limite da paciência e da esperança pela resposta. Para os que se distanciaram de Deus por mágoa, por desilusão com a igreja ou por não encontrarem sentido no que viveram. Senhor, a fé verdadeira não é a ausência de dúvida, mas a decisão de continuar mesmo quando tudo parece incerto e opaco. Muitos heróis da Bíblia duvidaram, questionaram, choraram e ainda foram chamados de amigos de Deus e portadores do seu propósito. Para os que se sentem envergonhados de suas dúvidas, que saibam que o Senhor não rejeita os que chegam com perguntas honestas. A oração vespertina de quem duvida, mas ainda ora, é tão valiosa diante de Deus quanto a de quem tem certezas inabaláveis. Terminar o dia com Deus, mesmo nos dias de dúvida, é o ato mais honesto de fé que existe no coração de um ser humano. Encontra cada um desses filhos teus exatamente onde estão, Senhor, e fala ao coração deles com uma palavra de renovação.
Esta noite pode ser o começo de uma fé mais profunda, mais honesta, mais íntima, construída não na perfeição, mas na confiança. Senhor, encerramos esta parte da nossa oração com um pedido de paz profunda para todos os que conosco estão orando agora. Não a paz que o mundo oferece, que depende de circunstâncias e que desaparece quando os problemas chegam com mais intensidade, mas a paz que só tu podes dar, aquela que permanece firme mesmo quando tudo ao redor está em movimento e em agitação. A paz que guardou Paulo dentro de uma prisão, que sustentou Jó em meio à perda total e que fortaleceu Davi em sua fuga. Esta paz está disponível para cada um de nós esta noite, não porque merecemos, mas porque tu és fiel e generoso com amor. Derrama, Senhor, essa paz sobre cada mente que está acelerada, sobre cada coração que está apertado, sobre cada alma cansada. Como óleo derramado sobre nós, ela é suave e penetrante, alcançando cada camada do nosso ser com tua presença restauradora. Esta oração vespertina é também uma declaração. Escolhemos a paz que vem de ti em vez da angústia que o mundo nos oferece. Entregar nossas preocupações a Deus esta noite é o nosso ato de fé mais concreto, mais real e mais poderoso neste momento. Ao fecharmos os olhos daqui a pouco, estaremos com a certeza de que tu tens tudo nas mãos e nada nos separa do teu amor. Sê glorificado, Senhor, nesta noite e em cada vida que esta oração tocou com a ternura do teu Espírito consolador e presente. Senhor, seguimos diante de ti nesta hora da noite, trazendo os que carregam o peso de decisões importantes não resolvidas. Para os que chegaram ao final do dia, sem saber qual caminho tomar, com duas ou mais opções diante deles, sem clareza alguma. Para os que precisam decidir sobre emprego, sobre moradia, sobre relacionamentos, sobre tratamentos médicos com urgência real. Esta oração antes de dormir é um momento de entrega genuína dessas decisões nas mãos do Deus que conhece o futuro. Não precisamos ver o caminho inteiro para dar o próximo passo quando colocamos a mão na mão do Pai que vai à frente de nós. Dá paz, Senhor, para não decidir por ansiedade, mas para esperar a tua voz que fala com clareza no silêncio da alma. Para os que já decidiram, mas ainda duvidam se foi certo, que a paz de Deus seja o árbitro que confirma ou corrige o rumo. O sono desta noite será um momento de processamento interior, onde o teu espírito organiza o que está confuso por dentro. Para os que acordarão amanhã precisando agir, que a direção seja clara e a coragem seja suficiente para dar o primeiro passo. Confiamos em ti, Senhor, como o GPS que recalcula a rota mesmo quando erramos e que sempre nos conduz ao destino certo. Nossas decisões esta semana serão marcadas pela tua sabedoria e não pela pressa, pelo medo ou pela pressão dos outros. Pai, intercedemos nesta oração vespertina por todos os que estão passando por processos de cura emocional profunda agora. Para os que estão em terapia, em aconselhamento, descobrindo e enfrentando feridas que foram enterradas por muito tempo. Para os que estão reaprendendo a confiar depois de traições, a amar depois de rejeições, a sorrir depois de perdas pesadas. Senhor, a cura emocional não acontece de uma vez. É um caminho que exige paciência, coragem e muita misericórdia consigo. Abençoa os profissionais de saúde mental que caminham ao lado dessas pessoas com competência, ética e cuidado genuíno. A fé e o tratamento caminharão juntos, sem que ninguém precise escolher entre o cuidado espiritual e o cuidado clínico. Para os que se envergonham de precisar de ajuda, que saibam que buscar apoio é sinal de coragem e não de fraqueza alguma. Esta oração vespertina envolve cada coração em processo de cura com uma promessa. Deus termina o que Ele começa em nós.
Terminar o dia com Deus, em meio a um processo de cura, é confiar que amanhã haverá um pouco mais de luz do que hoje teve. Cada sessão de terapia, cada oração, cada conversa honesta é um passo a mais em direção à liberdade e à plenitude. Cuida, Senhor, dos que estão se reconstruindo e faz desse processo uma obra de arte que glorifica o Teu nome com beleza. Senhor, levamos nesta oração antes de dormir os voluntários e doadores que sustentam obras de compaixão com seus recursos. Para os que abrem mão do conforto para servir nas periferias, nos abrigos, nas comunidades carentes, nas missões sociais. Para os que doam tempo, dinheiro e energia para causas que muitas vezes não recebem o reconhecimento que merecem do mundo. Senhor, cada ato de generosidade praticado na terra é registrado no céu com uma precisão que nenhum banco de dados alcança. Para os que estão cansados de servir sem ver resultados imediatos, renova a visão e o ânimo para continuar na missão. Para os que doaram hoje e que amanhã não terão o suficiente para eles mesmos, que tua provisão venha de maneiras inesperadas. Esta oração vespertina abençoa cada gesto de solidariedade praticado hoje em qualquer canto do mundo por qualquer pessoa. Os frutos do bem semeado hoje serão colhidos em abundância na temporada certa que só Deus conhece com perfeição. Para as organizações que lutam por dignidade humana, que encontrem recursos, parceiros e portas abertas nos dias difíceis. A compaixão não esfriará nos corações dos que escolheram servir, mas será alimentada diariamente pela presença de Deus. Abençoa, Senhor, cada mão generosa e faz com que o amor que ela semeia se multiplique além do que olhos humanos conseguem ver. Pai, nesta oração vespertina colocamos diante de Ti os que trabalham com arte, comunicação e criatividade em Teu nome. Para os criadores de conteúdo que semeiam palavras de fé nas redes e que muitas vezes não sabem o impacto do que fazem. Para os músicos que louvam mesmo quando o coração está partido, para os escritores que escrevem mesmo nos dias secos, para os artistas que usam seus dons para retratar a beleza de Deus em um mundo que muitas vezes prefere as trevas à luz. Senhor, a criatividade é um reflexo da Tua natureza, pois Tu és o Criador supremo de tudo o que existe no universo inteiro. Cada obra produzida com intenção de glorificar o Teu nome alcançará os corações que precisam ser tocados com aquela mensagem. Para os que enfrentam o bloqueio criativo, o cansaço artístico ou a dúvida sobre o valor do que produzem neste momento, esta oração vespertina pede inspiração renovada, novas perspectivas, novos ângulos, novas linguagens para velhas verdades. A beleza criada em Teu nome ilumina espaços onde a escuridão parece haver vencido e onde a esperança parece distante. Abençoa os dons adormecidos que ainda não foram reconhecidos e desperta nos Teus filhos a coragem de usá-los com fé. Cada obra, cada vídeo, cada oração compartilhada alcançará exatamente quem o Senhor planejou alcançar desde o princípio. Senhor, esta noite intercedemos pelas grávidas que chegam ao final do dia, carregando uma vida dentro de si com amor imenso. Para as que enfrentam enjoos, cansaço extremo, medos e incertezas sobre a saúde do bebê que ainda não puderam conhecer. Para as que passaram por complicações na gravidez e estão precisando de um toque de paz sobre o coração amedrontado. Para as que são mães solo nesta gestação e que carregam essa experiência sem um parceiro ao lado para dividir os momentos. Senhor, cada bebê que está sendo formado no ventre materno está sob a Tua supervisão amorosa e Teu design perfeito e sábio. As futuras mães descansarão esta noite com a certeza de que o mesmo Deus que forma o bebê cuida também da mãe com amor. Para as que sonham em ser mães e ainda estão esperando essa graça se manifestar em suas vidas com fé e com esperança viva.
para as que passaram por perdas gestacionais e que carregam uma dor que poucas palavras conseguem traduzir fielmente. Esta oração vespertina envolve toda mulher que ama ou sonha com uma vida em seu colo com a ternura do Pai, que cuida de tudo. O sono desta noite será reparador para os corpos que trabalham o tempo todo para gerar e sustentar uma nova vida preciosa. Abençoa, Senhor, cada bebê, cada mãe, cada família que aguarda com ansiedade e amor a chegada de um novo ser tão precioso. Pai, nossa oração antes de dormir se volta agora para os que carregam o peso da culpa e da vergonha de erros passados. Para os que chegaram ao final deste dia revivendo situações que gostariam de poder voltar no tempo e fazer diferente. Para os que se acham indignos de receber perdão, incapazes de acreditar que a graça de Deus é realmente para eles também. Senhor, o sangue de Jesus foi derramado precisamente para cobrir tudo aquilo que nenhuma obra humana poderia apagar. A boa nova do Evangelho nos diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Esta promessa é para os que chegam com vergonha, com arrependimento genuíno, com o coração partido pela própria falha. Livra esses filhos teus da acusação do inimigo que usa o passado como arma para impedir que vivam o presente com liberdade. O perdão de Deus não é teórico, é real, é concreto, é disponível agora mesmo para quem o recebe com humildade e fé genuína. Para os que precisam se perdoar e não conseguem, que a revelação do amor do Pai desfaça os grilhões da autocondenação. Terminar o dia com Deus significa entregar também os erros, as falhas e as vergonhas do passado ao único que pode purificar. Esta noite, o coração de cada um que carrega culpa encontrará o alívio que só o perdão genuíno de Deus pode trazer. Senhor, nesta oração vespertina alcançamos os que estão em situações de vulnerabilidade social e econômica extrema nesta noite. Para as famílias que não sabem se haverá comida amanhã, que dormem com fome ou que vivem em condições precárias de moradia. Para os que vivem nas ruas, nos abrigos, nos campos de refugiados, longe da dignidade que toda vida humana merece e precisa. Para os migrantes e refugiados que fugiram de guerras ou perseguições e que ainda não encontraram um lugar para chamar de lar. Senhor, teu coração se volta especialmente para os mais vulneráveis, e tua palavra é clara em teu compromisso com os pobres. Levanta pessoas, organizações e governos comprometidos com a dignidade humana e com soluções que transformam realidades. Para os que trabalham incansavelmente para mudar essas realidades, que não se cansem de fazer o bem mesmo sem reconhecimento. Esta oração antes de dormir pede que esta noite nenhuma criança durma com fome, sem que alguém se mobilize por ela amanhã. Os recursos do mundo precisam ser distribuídos com mais justiça, e a generosidade deve se tornar um valor mais praticado. Senhor, usa nossas mãos, nossos recursos e nossas vozes como instrumentos de tua compaixão no mundo que tanto precisa de amor. Ao abrirmos os olhos amanhã, estaremos mais comprometidos com o próximo do que estávamos quando fechamos os olhos esta noite. Pai, chegamos ao fim desta oração vespertina com corações cheios de gratidão pelo privilégio de ter chegado ao teu trono. Cada palavra elevada aqui esta noite foi ouvida por um Deus que presta atenção, que se importa e que age no tempo certo. Nenhum pedido foi pequeno demais e nenhuma necessidade foi grande demais para o poder e o amor do nosso Deus fiel e eterno. Obrigado por ser o Deus que ouve a oração antes de dormir de bilhões de almas ao redor do mundo ao mesmo tempo com perfeição. Obrigado por ser o Deus que cuida dos detalhes, que conta os cabelos da nossa cabeça e que conhece os desejos mais íntimos. Obrigado por ser o refúgio para os que estão com medo, o consolo para os que estão em dor, a força para os que estão fracos.
Esta oração vespertina foi um ato de fé coletivo e cremos que o Senhor honra a fé dos que se reúnem em teu nome sagrado. Levaremos para o travesseiro esta noite não a ansiedade do dia, mas a certeza de que entregamos tudo nas tuas mãos fiéis. Para cada pessoa que orou conosco hoje, que a noite seja suave, o sono profundo e o amanhecer cheio de tua misericórdia. O descanso desta noite preparará corpos, mentes e almas para tudo que o novo dia trará com suas oportunidades e desafios. Somos teus, Senhor, hoje, amanhã e para sempre. Que teu nome seja glorificado em cada detalhe de nossas vidas sem cessar. Senhor, antes de encerrar, colocamos nas tuas mãos o amanhã que ainda não chegou, mas que já está sob teu conhecimento perfeito. Para os que acordarão com responsabilidades pesadas, com compromissos que exigem mais do que sentem ter condições de dar. Para os que começarão um novo dia, ainda carregando as dores que o ontem deixou, sem que houvesse resolução completa para elas. A misericórdia nova a cada manhã, declarada em Lamentações, capítulo 3, versículo 23, será experimentada de verdade por nós. Cada amanhecer é um presente de Deus, uma folha em branco, uma oportunidade de recomeçar com a graça que nunca se esgota. Ao abrirem os olhos amanhã, cada filho teu sentirá renovação genuína no espírito, no corpo e nos pensamentos mais profundos. Para os que acordarão com saudade, com dor ou com medo, que tua presença seja a primeira coisa que tocam ao abrirmos os olhos. O amanhã será vivido não com a ansiedade de quem carrega o peso do futuro, mas com a leveza de quem confia no Pai Eterno. Esta é a graça de terminar o dia com Deus, acordar sabendo que Ele já foi ao amanhã e voltou para nos dizer que está bem lá. Confiamos o amanhã, o próximo mês, o próximo ano e o futuro inteiro nas mãos do Deus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Toda essa comunidade de fé acordará amanhã renovada, fortalecida, esperançosa e pronta para viver mais um dia ao teu lado. Pai, oramos por todos que compartilharam esta mensagem e que a enviaram para alguém que estava precisando de uma palavra de paz. Para os que a receberam de um amigo, de um familiar ou de alguém que se preocupou o suficiente para parar e compartilhar. Cada pessoa que chegou até aqui, através de um gesto de cuidado de outra pessoa, saberá que não é um acidente estar aqui. Deus te chamou por amor, pela voz de alguém que te ama, e esta oração antes de dormir foi preparada pensando exatamente em você. Para os que ainda não fazem parte de uma comunidade de fé, que esta seja uma ponte gentil em direção a um próximo passo. Essa experiência de encontrar paz em oração despertará o desejo de buscar Deus com mais consistência e com mais intimidade. Esta oração vespertina foi feita para ser partilhada, para que a paz encontrada aqui se espalhe como luz na escuridão do mundo. Se ela tocou o teu coração esta noite, compartilha com alguém que também precisa de paz, de proteção e de descanso genuíno. Escreve Amém nos comentários e deixa que a corrente de fé desta noite chegue a mais corações que ainda não a conhecem. Inscreve-te no canal para que esta comunidade de oração possa continuar a te alcançar com mensagens de fé e de esperança viva. O Senhor abençoará cada mão que compartilha, cada coração que recebe e cada vida transformada por esta mensagem de fé. Senhor, nossa última petição nesta noite é simples e profunda. Fica conosco enquanto dormimos e guia-nos ao despertar. Sê o guardião silencioso de cada lar, representado por esta oração, de cada coração que confiou no teu nome esta noite. Os sonhos desta noite serão tranquilos. A mente descansará de verdade. O corpo se restaurará completamente nesta hora. Para os que têm pesadelos ou que sofrem com insônia,
Que a tua paz quebre esse ciclo e que o descanso verdadeiro chegue. Cada um acordará amanhã com a convicção renovada de que Deus esteve presente durante cada minuto da noite que passou. Esta oração vespertina encerra-se não com um ponto final, mas com a certeza de que o diálogo com Deus continua sempre. Pois orar não é um evento isolado, mas um estilo de vida, uma respiração constante da alma em direção ao Pai que nos ama. Ao longo do dia de amanhã, cada situação será uma oportunidade de voltar a este lugar de entrega e de confiança plena. Entregar nossas preocupações a Deus não é um ato único, mas um hábito que transforma a maneira como vivemos cada hora. Obrigado, Senhor, por esta noite, por esta comunidade, por esta oração que uniu corações em diferentes cantos do mundo. A paz encontrada aqui esta noite permanecerá conosco ao longo de todos os dias que virão pela tua graça e amor eterno. Senhor, estamos gratos porque tu sempre nos escutas. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos descansar em paz esta noite, conscientes de que estamos sob tua proteção. Que cada noite seja um momento de renovação, guiado por esta oração, enquanto descansamos em tua presença e colocamos nossa confiança completamente em ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de consolo. Deixe seu amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida e lhe conceda uma noite de paz.